Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu sou Luciano, professor do curso de graduação e da pós-graduação em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Sou membro do Laboratório de Violência e Política da Universidade Estadual do Ceará. Estou aqui para dar continuidade ao relatório sobre a ocupação palestina teimosa. Eu havia prometido esse relatório, o fim, né, essa última parte do relatório, para a semana passada, mas eu decidi adiar em busca de mais informações sobre os processos de retaliação aos estudantes e professores. Infelizmente, não consegui muita coisa, mas tenho o suficiente para apresentar para vocês o processo de retaliação que a universidade promoveu internamente e externamente. Hoje eu farei o maior esforço possível para ser breve, eu não garanto nada, e farei sim uma revisão do que vimos nos vídeos passados, por conta de uma questão puramente pedagógica, né? Nós sabemos que a internet funciona meio com esse sistema de hiperlink e que uma pessoa que vê esse vídeo não necessariamente viu o anterior e, portanto, é interessante que eu faça muito brevemente, juro, uma exposição do que foi visto nos vídeos anteriores. Isso aqui é uma atividade do painel permanente de política e violência, tá? Que é um painel, uma atividade do Laboratório de Violência e Política, e eu vou começar a apresentação. Vou ficar pequenininho na tela agora, vocês estão me vendo pequenininho, aqui está a apresentação de slide. Chamaria atenção para essa expressão conhecer, reconhecer e atuar, tá? Isso é mais ou menos um guia do Laboratório de Violência e Política. Nós conhecemos, ou seja, o processo de conhecimento é para nós também um processo de reconhecimento, reconhecimento do sujeito da investigação. Esse sujeito não é um ratinho de laboratório, ele é um agente ativo, um agente politicamente interessado, um agente de paixões, um agente de desejos, e nós reconhecemos essa agência do indivíduo, ou seja, essa atividade dos indivíduos com os quais lidamos em nossas investigações. Então, nós não só queremos extrair conhecimento dos sujeitos, mas nós precisamos, acima de tudo, reconhecer nesses sujeitos a atividade intelectual, artística, política, etc. E atuar, que é uma das partes do nosso laboratório. Nosso laboratório não pode lidar com um caso de violência e não atuar contra a violência. Isso para nós seria uma questão ética terrível. Eu falei um pouco sobre os antecedentes da ocupação, falei também que não nos interessa muito os antecedentes. Nós tivemos antecedentes na ocupação, ou seja, a sala foi criada, os estudantes não gostaram do projeto da direção, os estudantes ocuparam a salinha dos estudantes. Isso é um antecedente, isso é um fato consumado, mas não me diz respeito, porque isso faz parte da disputa entre estudantes e universidade. É uma disputa, é um polemos, né? Uma disputa saudável, existe em todas as universidades do mundo. Movimento estudantil e a administração universitária não só brigam constantemente, como eu acredito devem brigar constantemente, porque são interesses contraditórios. Os estudantes e a universidade disputam pontos fundamentais da própria convivência que existe entre professores e estudantes, etc, etc. E essa disputa ela é salutar que exista, e é bom que ela exista como conflito, como polemos. Isso é política, isso é democracia, inclusive. Então não nos interessa muito trabalhar sobre isso. Eu tive, por uma questão de muitas fofocas que aconteceram dentro da universidade, eu tive que dizer, dizer a minha relação com a ocupação, né? Eu declarei apoio desde a primeira hora, né? Eu acho que o manifesto que dá origem à ocupação acontece no dia 7, e eu desde lá dou apoio. Considero que é importante termos uma sala de estudantes, ou seja, uma sala multiuso de estudantes, porque considero que é importante que os estudantes permaneçam o máximo de tempo possível dentro da universidade.
produzindo saber, produzindo cultura, produzindo arte e se divertindo. É fundamental dizer o perfil socioeconômico dos estudantes de filosofia. E aí é o meu caso, né? O caso do meu curso. É um dos perfis socioeconômicos mais pobres da universidade. E muitas vezes os nossos estudantes têm acesso à cultura, têm acesso à arte, têm acesso à diversão dentro da universidade pela primeira vez na vida. Portanto, eu sou, por princípio, um apoiador da causa da ocupação. E sou apoiador por coerência, porque o meu colegiado foi o colegiado que demandou da direção passada a criação da sala dos estudantes. Portanto, eu não poderia ser incoerente e dizer desfaça-se a sala. Não. A sala foi proposta, dinheiro público foi gasto na construção da sala e, portanto, eu tenho que dizer a sala tem de permanecer. Eu apoio o movimento dos estudantes. Apoio o movimento dos estudantes. Mas eu não tenho em si participação com o movimento estudantil. Eu soube da ocupação no dia 9 à noite. Ou seja, a ocupação acontece durante o dia, não sei exatamente qual horário, mas eu soube no dia 9, à noite, dando uma aula online. De modo que a ideia de que os professores estariam manipulando os alunos para ocuparem uma sala a fim de dar um golpe é uma coisa perturbada. Soa meio como o terraplanismo, soa meio como as vacinas vão causar AIDS, soa meio como essas fake news que a gente viu acontecer durante o bolsonarismo. Eu acho isso de uma perturbação sem tamanho, tá? Então, precisei fazer esse tipo de explanação, que não é importante para o relatório, mas eu tenho que dizer. O laboratório também precisei defendê-lo, né, porque cheguei a ouvir que o laboratório tinha sido criado como um factoide para dar esse golpe, para apoiar os estudantes ou coisas do tipo. Não, o laboratório é um projeto sério da universidade, tá? Ele começa a ser pensado em 2019, ele não foi pensado inicialmente para ser um laboratório, porque eu fazia parte de um outro laboratório, mas ele começa a ser pensado em 2019, em 2020 eu faço uma proposta de grupo de estudo, de grupo de estudo, não, perdão, de grupo de extensão, de projeto de extensão. Essa proposta é agraciada com inúmeras bolsas e eu ainda consegui outras bolsas e criei o Observatório de Mídia, Política e Violência. Veio a pandemia e o observatório ele cessou por pura incapacidade da minha parte de dar continuidade a ele no meio da pandemia, parentes morrendo, o medo, o desespero, a desesperança. Eu psicologicamente fiquei impedido de trabalhar com questões desse tema. Então, o próprio projeto de extensão ele cessa, mas havia sim a intenção de transformá-lo em um projeto de pesquisa. Eu cheguei a comprar, eu acho que em 2021, um domínio chamado Poliscópio para transformar aquilo num projeto de pesquisa, mais ou menos nos moldes do laboratório, mas não levei para frente por conta da pandemia. Em 2023, eu criei o grupo de pesquisa Política e Violência, tá, que é atualmente certificado pela instituição, pela própria UES, foi certificado acho que em 2024, porque em 2023 eu estava fora da UES, inclusive, estava em estágio de pós-doutorado. Então, em 2024 ele é institucionalizado. E no dia 23 de 11 de 2025 eu compro o domínio labpol.com.br e no dia 9 de dezembro eu dou entrada no processo de institucionalização do laboratório. Às 8h25 da manhã, eu dou entrada, ou seja, eu já vinha escrevendo aquilo há bastante tempo, obviamente com o final de semestre e diversas outras obrigações que eu tenho, esse processo demorou a acontecer, mas aconteceu no dia 9, eu estava bastante cansado, inclusive nesse dia 9,
À noite, eu fiquei sabendo da ocupação. Eu sabia que havia eh, eh, uma, uma manifestação acontecendo, alguma coisa estava acontecendo dentro do Centro de Humanidades, mas eu estava há 15 dias sem pisar no Centro de Humanidades por uma questão de saúde. Então, soube nesse dia à noite, por conta de uma coisa que depois eu explico para vocês. Então, o laboratório existe. É triste que eu tenha que dizer isso, o laboratório existe, ele é uma coisa séria, ele academicamente é um projeto sério, e é muito triste que eu tenha que ficar dizendo isso. A criminalização. Quando é que o LabPol entra em ação? Bem, como eu disse para vocês, não havia interesse do LabPol até o momento da ocupação. A ocupação acontece, bem, eu como pessoa física, né, como se diz, né, como pessoa física, como se houvesse diferenciação, mas eu como pessoa física apoiei o movimento desde o princípio. Minhas redes sociais estão aí para demonstrar isso. Mas quando o laboratório entra em questão? O laboratório entra em questão a partir do momento da criminalização. Quando há um processo de criminalização dos estudantes, a polícia está aqui, eu recebo essa mensagem. Vão chamar o batalhão de choque, eu recebo essa mensagem. Demitiram o funcionário tal, eu recebo essa mensagem. 20 estudantes, depois 15 estudantes foram intimados. Bem, a partir desse momento há um interesse do laboratório. Por quê? Porque eu vejo clarissimamente aqui o desenho daquilo que o laboratório tem por função observar, tem por função trabalhar, agir, pesquisar, etc, etc, etc. Ou seja, quando eu transformo uma questão político-pedagógica interna à Universidade Estadual do Ceará num caso de polícia, ou seja, eu abandono o campo das estratégias políticas, eu abandono o canto, o lugar de pedagogo, de professor, e assumo a função de cagueta, né, de denunciador, de alguém que vai à polícia para dar nomes, né, de delator, eu vejo clarissimamente aí a transformação da política ou da violência numa prática política. Ou seja, eu politicamente quero me ver livre de uma manifestação, então, para me ver livre dessa manifestação, eu uso o instrumento mais letal possível, a violência do Estado, o Estado repressor, a polícia. Sabemos que, apesar de muitos projetos e apesar da história da ideia de polícia, a polícia não é mais um guarda da polis, não é mais não tem mais funções pedagógicas na sociedade. Pelo contrário, quem tem a função pedagógica são os professores. Quando os professores renunciam à sua função pedagógica e chamam a polícia para resolver seus problemas pedagógicos, então nós temos clarissimamente um caso de violência política guardadas as proporções. Eu não estou falando aqui de um homicídio político. Não é isso que estou falando. Mas aqui há um caso de violência, há, e, portanto, o meu interesse se volta imediatamente a juntar material, a juntar informações a fim de produzir esse relatório. O laboratório foi fundado, agora eu tinha obrigação de dar continuidade para ele. Aliás, eu sou pago para isso, né? Algumas horas do meu PAD, né, algumas horas da minha atividade como professor, está lá no grupo de pesquisa de política e violência. Portanto, eu sou pago pela Universidade Estadual do Ceará para ficar de olho nisso. E, portanto, eu tenho que fazer valer o salário que eu ganho. Então, aqui o dia D, né? As acusações, bem, eu desmontei no primeiro vídeo a ideia de um dano qualificado, até onde se sabe, até onde eu vi e até onde há relatos, não houve dano qualificado de nenhuma categoria, de nenhuma espécie, nem dano qualificado. Pichação não é dano qualificado, simplesmente porque pichação não destrói, não inutiliza e não deteriora. As paredes com uma tinta de picho ou uma tinta souvenir terão a mesma durabilidade, portanto não há dano ao patrimônio, ou seja, o patrimônio continuará sendo usado perfeitamente com ou sem pichação. Isso não pode ser considerado. O que há sim é o crime ambiental. Então há uma descrição claríssima no Código, no Código Penal, não, na Lei de Crimes Ambientais, que incorpora coisas ao Código Penal, que pichar
né? Edifício público, monumento urbano é crime, mas eu cheguei aos termos do parágrafo 2º com vocês no primeiro vídeo. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte: não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público e privado mediante manifestação artística, desde que consentida. Ou seja, se considerarmos a cultura hip hop, por exemplo, como um elemento cultural de grandes cidades no mundo, e Fortaleza é uma grande cidade, Fortaleza tem quase 3 milhões de habitantes, se considerarmos a cultura hip hop, que é aquela que dá origem às pichações marginais, etc, etc, nós podemos considerar o picho como uma expressão artística. A universidade deveria decidir sobre isso. Ou seja, legislar é uma palavra ruim, mas deveria decidir sobre a expressão artística da cultura hip hop dentro da universidade. A partir do momento que a universidade resolve desconsiderar esse elemento cultural e artístico e criminalizá-lo, então há uma decisão claríssima da universidade em transformar uma questão de arte e de classe em crime. Portanto, a trabalhar toda essa questão da complexidade da vida universitária e da expressão política do grafite em uma questão criminal, uma questão de polícia. A universidade poderia muito bem reconhecer a importância cultural e artística do movimento hip hop e das expressões políticas em pichação e simplesmente não considerar isso um elemento criminal. Poderia, mas não o fez. Portanto, isso mais uma vez reforça a minha ideia de que nós trabalhamos aqui a ideia de violência política. A universidade politicamente decidiu, achou por bem criminalizar os elementos culturais hip hop. Tá? Eu soube, né, que houve uma frase que ninguém poderia convencer a direção da universidade que picho é arte. Eu chamaria a atenção, por exemplo, da frase aqui do professor Rodrigo Duarte, talvez um ou o maior esteta brasileiro, ou um dos maiores estetas brasileiros, na qual ele fala sobre a cultura hip hop como sendo uma cultura da periferia, uma cultura dos excluídos, uma cultura globalizada e uma expressão artística de povos do povo periférico. Uma expressão artística do povo periférico. Ele chama, o termo que ele usa é uma expressão cultural estético-crítica, porque é uma característica do hip hop não ser meramente estetizado. A estética é utilizada para causar impacto, para causar uma crítica política. Isso é uma característica do hip hop. Então, usando aqui o professor Rodrigo Duarte. Usando é uma palavra terrível, mas enfim, vocês entenderam. E eu chamei a atenção também para o elemento de racismo estético na criminalização da pichação. Eu não disse que o senhor reitor e a senhora diretora e a Universidade Estadual está comprometida subjetivamente com o racismo estético, não disse isso. Mas o que disse e digo é: a Universidade Estadual do Ceará, o reitor e a senhora diretora estão, pelo que se mostra, comprometidos objetivamente com o racismo sistêmico da sociedade brasileira. O ato de criminalizar a cultura hip hop no Centro de Humanidades se junta, está no mesmo bojo, está no mesmo saco da marginalização da capoeira, da criminalização da capoeira, da criminalização e da pichação do samba e da roda de samba, da criminalização da Umbanda e do Candomblé e todas as outras religiões de matriz africana, a criminalização do rock que houve nos Estados Unidos, a criminalização do funk que houve nos Estados Unidos e acontece nesse exato momento no Brasil e, portanto, a criminalização do hip hop. Ou seja, o ato de criminalizar picho como expressão artístico-crítica, estético-crítico, é um elemento objetivamente racista.
A decisão de criminalizar, e sim, foi uma decisão, foi por vontade, porque, como eu disse, há exceção. Picho nem sempre é crime. Picho nem sempre é crime, ou seja, houve a decisão da universidade de criminalizar. Isso está na mesma linha da frase que o Mano Brown usa. O Brasil é uma máquina de matar pretos. A universidade colabora com isso ao ela mesma assumir a criminalização de elementos tão fortes da cultura hip hop, da cultura marginal e periférica brasileira. Isso é racismo. Isso é racismo estético. Objetivamente. Não há da minha parte nenhuma compreensão de que subjetivamente alguém da universidade esteja assinando isso por baixo. Quero crer que não exista dentro da universidade ninguém que subjetivamente seja racista a esse ponto. Mas objetivamente estão sendo. Chamei a atenção também sobre o histórico das pichações políticas. Isso é um elemento cultural bastante rico e estudado dentro das universidades do mundo. O picho como uma expressão política interna da universidade. Aqui nós temos a Universidade de Washington, aqui a Universidade de Bradley, aqui a Universidade de Sydney, que transformou em ponto turístico, aqui a Universidade de Harvard, aqui a Universidade de Harvard, aqui a Universidade de Sorbonne, Paris, né, 68, as grandes pichações, a Praça da República em Paris, aqui uma pichação do século XIX, na fachada da Universidade de Salamanca, picho, aqui as pichações que remontam ao século XV, né, o fictor das universidades espanholas, ou seja, o sujeito se doutorava na universidade, então ele pichava as paredes da universidade, ele tirava o próprio sangue e fazia esse anagrama aqui, que é o anagrama do Victor, que dizia o quê? Dizia a vitória dele, ele se doutorou, ele venceu. E ele pichava os muros da universidade. Bem, depois de um tempo, isso passou a ser considerado uma tradição, passou a ser bem visto, e hoje em dia é preservado nas universidades, nas antigas universidades espanholas. As novas universidades não têm mais isso, mas as antigas ainda têm. Universidade de Bolonha, basicamente o berço da universidade no Ocidente, né? A Universidade de Bolonha, como se vê, não há um só lugar que não tem uma pichação. Aqui a Universidade de Bolonha, essa belíssima foto com elementos políticos gravados nas paredes. A Universidade de Oxford, aqui nós temos pichações recentes da Universidade de Oxford e pichações antigas na Universidade de Oxford. Você vê aí que se gravava na pedra, né? A tinta era rara ou pouco durável, não havia jet, né? Não havia spray, sei lá, no século XVI, XVII, então eles gravavam na pedra. Tá? Inclusive isso é em várias universidades do mundo, universidades antigas. Aqui, por exemplo, em Oxford, uma pichação de 1764, que hoje é tratada como patrimônio da universidade. Né? Aqui pichações em Cambridge, tá? Aqui as pichações históricas, a Universidade de Cambridge estudou recentemente as suas pichações, né, identificou 1076 pichações que remontam o século XVI ao século XX, tá? Essas pichações elas estão sendo preservadas, fotografadas, estudadas, identificadas, tá? Aqui Cambridge também, né, uma manifestação, essa manifestação aqui foi contra o genocídio da Palestina, a Universidade de Cambridge ficou vermelha, né, o gótico flamejante combina com vermelho. Aqui pichações na Roma Antiga, eu escolhi essa pichação porque tem meu nome aí, Luciano, bem no meio é meu nome, Luciano, obviamente não sou eu. Eu não sou tão velho assim, mas pichações políticas como expressão política são antiquíssimas também, elas funcionam, elas são é, 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 elementos da própria luta de classes existente dentro da sociedade. Se você tem classes hierárquicas, uma dessas classes obviamente vai ter toda a condição de falar ao Senado romano e outra não, e portanto a classe plebeia, a classe mais explorada dentro da sociedade, sempre buscará uma forma de se expressar. A necessidade de se expressar é uma característica humana.
E não tendo lugar onde se expressar, os plebeus vão, portanto, se expressar nas paredes, usando o anonimato das massas. Para quê? Para não sofrerem retaliações, obviamente, mas para dizerem o que precisam dizer. Portanto, a pichação é uma tradição da própria democracia, né? É uma tradição de democracias imperfeitas. Havia na Grécia Antiga também. Já que os sistemas políticos são imperfeitos, eles precisam, imperfeitos nesse sentido, né? Porque são injustos, os injustiçados vão ter que se expressar de alguma forma. E desde que o mundo é mundo, ele se expressa em paredes. Então aqui você tem uma pichação romana que carrega aquilo do tom ácido das pichações. As pichações, já que elas são de massa, portanto elas são inidentificáveis, elas usam do anonimato, elas tendem a ser muito ácidas. Então você tem aqui uma pichação romana que faz uma crítica ao cristianismo. Você vê um asno crucificado. Bem, esse asno crucificado é Cristo, é Jesus Cristo. Isso aqui remonta a Roma da época do nascimento do cristianismo. É uma crítica ao cristianismo feita por um romano. Tá? Aqui você tem pichações de homens santos, né? Você tem o quarto do Papa Júlio II, que foi simplesmente. O quarto, não, né? O apartamento do Papa Júlio II, que foi decorado nada mais, nada menos por Rafael, e todos os bispos, papas, padres que frequentam a Sé, ou que frequentaram a Sé durante muito tempo, resolveram pichar o rodapé dos aposentos do Papa Júlio II, porque aquilo era de tal forma divino que o nome deles precisava ser registrado. Então vocês têm aqui algumas pichações, tá? Uma delas é simplesmente o maior pintor francês do século XVII, o Poussin. Ele é talvez uma das maiores expressões do barroco francês e talvez o iniciador, o criador das tendências neoclassicistas. E ele, como sendo o maior pintor do seu tempo, pichou. Então, essa ideia de que ou é picho ou é artista, isso não faz o menor sentido. Tá? Aqui uma pichação política em Pompeia, referências tal. Outra referência que eu indiquei, porque há uma certa tendência em criminalizar pichadores. Aqui nós temos um professor da Universidade do Arizona que escreveu esse livro chamado Indo para Toda a Cidade, a luta e sobrevivência da subcultura do grafite em Los Angeles. Ele é filho de uma mãe em drogadição, viciada em heroína, o pai desaparecido, como tantos no Brasil e no mundo, e ele foi, portanto, de gangues, um pichador, e virou professor de geografia da Universidade do Arizona, um colega nosso, portanto. Então, essa criminalização, né, essa marginalização, ela é completamente sem sentido. Então, a partir desse momento de criminalização, nós tivemos o interesse do LabPol em analisar tudo isso. Os nossos referenciais teóricos, bem, eu não vou entrar em detalhes, mas nós partimos de uma teoria crítica da sociedade, tá? Os princípios do homem produzindo em sociedade, o homem fazendo sua própria vida, a partir de um legado do passado, o princípio da relação entre infraestrutura e superestrutura, a ideia de que o Estado é o comitê central da burguesia, portanto, o próprio reitor, como representante do Estado dentro da universidade, tenderá em algum momento a defender os interesses da classe dominante, no momento em que ele se opõe, o reitor, a diretora, etc., no momento que se opõem às classes subalternas em atividade dentro da própria universidade, criminaliza essas classes subalternas que estão em luta, eles simplesmente nada mais, nada menos fazem do que atender a um princípio fundamental da sociedade burguesa, que é conter os revoltados. A classe burguesa cearense quer muito que a Universidade Estadual do Ceará se expanda, mas ela não quer a Universidade Estadual do Ceará pensando muito, ela quer formar técnicos. O capitalismo brasileiro, sendo um capitalismo de periferia, precisa muito de técnicos, de engenheiros, etc. E, portanto, há um interesse forte da burguesia, da classe dominante cearense brasileira, que a Universidade Estadual do Ceará permaneça.
Agora, não permaneça com pichadores, não permaneça com a cultura hip hop, não permaneça com essas pessoas que mais problemas causam do que soluções. Então, essa vai ser a linha interpretativa, né, a lente pelo qual nós observaremos toda essa situação. O conceito fundamental que nós trabalhamos no sentido de entender a atuação da reitoria é o conceito de autoritarismo burocrático, ou seja, a tendência que existe depois de grandes efervescências dos movimentos populares, uma tendência que existe à burocratização do discurso, ou seja, as autoridades passam a assumir posições de técnicos, não mais políticos, e passam a assumir simplesmente critérios burocráticos, né? Como a nota da reitoria em um determinado momento diz que a decisão sobre o que se fará sobre uma sala é da reitoria. É da reitoria, de fato é da reitoria. Quem define que uso se dá a uma sala é a administração da universidade, isso não há dúvida. Ainda bem que é a administração da universidade, não é o governador, não é um interventor externo. Acontece que, quando se assume esse discurso tecnicista, tecnocrático, você abandona toda a questão política que está em jogo dentro da universidade. Então, o autoritarismo burocrático é uma maneira de manter a autoridade com a legitimidade de estar dentro da lei, com a legitimidade de estar dentro daquilo que se espera de um reitor, de um diretor, etc, etc, etc. Acontece que é possível estar dentro da lei e agir politicamente, e agir conforme as conveniências políticas. A destinação das salas da universidade é decisão da administração da universidade, não há dúvida, ainda bem que é assim. Mas que essa administração da universidade não queira fazer ouvidos políticos, não queira perceber os agentes atuantes dentro da universidade, isso é uma escolha. Tá? Então, o autoritarismo burocrático é a forma de violência que surge a partir desse discurso técnico, que foi estudada pelo Guilherme O'Donnell, que é um cientista político argentino, talvez o maior cientista político argentino de todos os tempos. Não sei, exagero talvez, mas enfim. Então nós estudamos isso, eu falei sobre esse referencial, não vou me deter muito. A questão da vulnerabilidade. Bem, houve um momento em que o laboratório atuava à distância, né? O laboratório atuava à distância, observando o que acontecia, pegando os documentos, ouvindo as pessoas que vinham falar, mas em nenhum momento o laboratório se fez presente, né? O laboratório não se fez presente porque não havia urgência de atuação. O que nós tínhamos era as coisas acontecendo. Então as coisas estavam acontecendo e eu dando apoio aos estudantes e ao mesmo tempo coletando essas informações que vinham a público. Acontece que no dia 23 de dezembro o senhor reitor lança uma nota na qual ele cria uma situação meio difícil para os estudantes. Ele coloca os estudantes em isolamento. Né? Por quê? Porque na decisão do reitor ele diz o seguinte, que a partir do dia 24 ao dia 4 de janeiro a universidade estará fechada. Bem, quem estiver dentro, ok, está dentro, mas quem estiver fora não pode entrar. Então os estudantes agora ou mantêm a ocupação ou saem da universidade. Ou seja, eles estão agora entre o ir e vir, né, a liberdade de ir e vir, e a sua própria reivindicação política. Isso é uma situação impossível, é o chamado dilema. Né? E o reitor cria esse dilema, e os estudantes decidem permanecer dentro da universidade. A partir do momento em que os estudantes decidem permanecer dentro da universidade, eles estão em isolamento. E em isolamento, eles se encontrariam, portanto, em condição de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade foi logo percebida na manhã do dia 24, quando os estudantes foram proibidos de usar o banheiro, o bloco A inteiro, que era o bloco que se sabia existia banheiro, banheiro para banho, chuveiro, onde existe a copa, portanto, fogão e geladeira. Os estudantes foram proibidos de entrar nesse bloco. E na manhã do dia 24, a informação que se tinha, a informação que foi lançada é que eles não poderiam tomar banho. Isso é, obviamente, uma artimanha policialesca.
Isso é técnica policial de destruição psicológica dos sujeitos para ver fim a alguma atividade política ou alguma atividade criminosa. A polícia usa isso. Um sequestro. A polícia vai minando gradativamente o sequestrador até que ele se encontre em condições morais tão precárias que desista da sua empreitada criminosa. Bem, acontece que nós aqui não lidamos com criminosos, lidamos com estudantes e nós somos uma universidade. A universidade usou a mesma técnica de sabotar moralmente os estudantes para que eles desistam da sua reivindicação política. Isso é violência. Então, no dia 24, eles souberam que não poderiam ter acesso ao banheiro. Eles perguntaram ao guarda se eles poderiam ter acesso ao banheiro para tomar banho, e o guarda disse que não, e que se eles quisessem, eles usassem um balde sujo que havia lá para lavar carro e aguar planta. Ou seja, meninas e meninos, mulheres e homens teriam que tomar banho de cuia, completamente expostos, ou não tomariam banho. Bem, isso obviamente é uma situação de exposição, isso chamou muito a minha atenção e eu comecei a verificar, portanto, o caso de exposição. Exposição e vulnerabilidade. Qual o conceito de vulnerabilidade eu usei, né, para dizer que eles estão em vulnerabilidade? Foi o conceito da Política Nacional de Assistência Social. O serviço social é o campo científico específico que trabalha com vulnerabilidade. Então, se eu queria um conceito bom, eu teria que trabalhar com eles. E eu verifiquei, segundo a Política Nacional de Assistência Social, que vulnerabilidade decorrente da pobreza e da privação, ausência de renda, precário ou nulo, nulo acesso aos serviços públicos, dentre outras coisas, e a fragilidade de vínculos afetivos. Eu percebi clarissimamente que isso acontecia. Os estudantes estavam com dificuldades de acesso a serviços públicos, não tinham como, mesmo que tivessem renda, não teriam como utilizar essa renda, estavam com fragilidades de vínculos afetivos, estavam sofrendo discriminação de gênero, inclusive. Eu chamei a atenção que privá-los do banho é uma condição, ou privá-los do banho, ou colocá-los num banheiro absolutamente insalubre, era uma decisão de cunho misógino, porque quem sofreria mais nessa situação seriam as mulheres. É só você observar, você bastante chulo. Homem mija em pé. Então, você criar toda uma situação de constrangimento de higiene agride muito mais as mulheres. Isso é misoginia objetiva. É misoginia objetiva. Tá? E nós tínhamos lá outras formas de discriminação. Por exemplo, nós tínhamos um homem trans. O homem trans teria muito mais constrangimento, muito mais vulnerabilidade, muito mais exposição nessa situação. Então, eu identifiquei vulnerabilidade. Vocês poderiam supor que eles não são vulneráveis. Ele tem isso, ele tem aquilo, a família dele tem isso, tem aquilo, mas só que eu deveria chamar a atenção de vocês que o próprio sistema único de assistência social, o SUAS, faz referência a dois tipos de vulnerabilidade: a vulnerabilidade permanente e temporária. A vulnerabilidade permanente é aquela permanente, ou seja, daqueles que estão em situação vulnerável na própria vida, na própria existência. Agora, existem pessoas que vivem situações de vulnerabilidade de forma temporária. Aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade de forma temporária, eles não. Eles também estão em vulnerabilidade, portanto, também merecem assistência social. Isso no conceito de vulnerabilidade que eu estou usando aqui. E ainda chamo a atenção que a própria SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, diz que o conceito de vulnerabilidade não deve levar em consideração avaliações morais pretéritas. Então, há quem diga, eles estão lá porque querem. Se eles estão lá porque querem, eles não estão em vulnerabilidade. Bem, esse tipo de avaliação não cabe ao conceito de vulnerabilidade. Eles estão lá, ponto. O que os levou a estarem ali não é critério
para avaliação de vulnerabilidade, segundo o Sistema Único de Assistência Social. Portanto, eles estavam em vulnerabilidade temporária, não importa qualquer avaliação moral que eu faça. Portanto, consultei um assistente social, a Islândia Ferreira, que é mestra em serviço social pela UES, e ela falou exatamente isso. Julgar o que levou o sujeito à vulnerabilidade é desconsiderar um conjunto de fatores estruturais existentes na nossa sociedade. José Paulo Neto, no livro Capitalismo Monopolista, fala brevemente sobre o conceito de psicologização, ou seja, que é a tendência que nós temos de transformar em culpa subjetiva qualquer situação de vulnerabilidade. Bem, o conceito de vulnerabilidade que eu estou empregando aqui, que é aquele que eu aprendi com os assistentes sociais, com o serviço social, com a ciência do serviço social, ele não aceita esse tipo de psicologização. Portanto, o que nós temos é um fato dado. Qual fato? Estudantes estão reivindicando e estão ocupando o centro de humanidades. A consequência, eles estão em isolamento, portanto, eles estão em vulnerabilidade e exposição temporária. Por princípio de ética em pesquisa, eu fui levado a agir. Tentei entrar na universidade, não me foi possível, então eu fui buscar, através de um questionário, a saber como esses estudantes estavam. Eu identifiquei uma série de inseguranças, tá? Insegurança alimentar, problemas de higiene, sentimento de medo, revolta e raiva, ansiedade, humilhação, falta de acolhimento da universidade, problemas de continuidade no tratamento médico, tudo isso foi identificado nesse questionário, cujo relatório saiu no dia 26. Eu identifiquei também 2 casos de problemas de tireoide, 2 casos de problemas respiratórios, 2 casos de episódios convulsivos, 3 casos de histórico de desmaios e 6 casos de históricos de depressão. Isso levantou um alerta gigante, que é, com aqueles sentimentos relatados, com a falta de tratamento que eu pude verificar no questionário, a depressão poderia ser uma consequência, ou um agravamento da depressão poderia ser uma consequência daquele isolamento. Fiquei muito preocupado e tentei observar isso durante muito tempo. Perguntei sobre fontes de água, eles disseram, na maior parte deles, que embora houvesse uma dificuldade de higiene da fonte de água, eles tinham água. Verifiquei que eles tinham baixíssima qualidade de alimentação, tá? E verifiquei também que a maior parte deles não sabia se iria comer na próxima refeição, ou seja, estava alimentado, mas não sabia se ia comer. Perguntei sobre se a universidade estava prestando algum grau de apoio. Eles disseram que não, tá aqui. E veio o segundo relatório no dia 28. No segundo relatório eu começo a ter que me defender, a ter que defender o laboratório. Isso é muito estranho, tá? Eu comecei a ter que dizer, olha, que o relatório não é isso, que o relatório não é aquilo, que o laboratório não é isso, que o relatório não é aquilo. Ou seja, eu perdi tempo, no lugar de observar a situação dos estudantes que estavam em vulnerabilidade, eu perdi tempo tendo que defender a minha própria atuação por conta de gestão da universidade. No terceiro relatório, a gente conseguiu identificar uma baixa moral bastante grande de estima, sinais de tristeza, melhoras nas condições alimentares. Eu fico feliz porque o primeiro relatório chamava muito atenção para a dificuldade de alimento, mas a partir dali se criou uma rede de apoiadores externos que conseguiu criar uma certa segurança alimentar, ainda com baixa qualidade, porque eles não tinham como refrigerar comida, eles não tinham como cozinhar, mas alguma comida. E aí nós tivemos também uma ocupação da calçada, né? Nós tivemos aulas, shows, manifestações na calçada, que me parece serviram para que os alunos não se sentissem tão solitários, mas ainda assim eles estavam sim tristes, eles demonstravam tristeza e uma baixa moral bastante grande. Retaliações, e aqui começamos o tema de hoje. Sim, foram muitas retaliações. As retaliações, aqui são a lista as datas, né, das coisas. Então, dia 7 começa com o manifesto No Céu Tem Pão.
Dia 9, existe o início da ocupação. Dia 11, a polícia vai ao campus. Dia 12 de dezembro e seguintes, vários alunos recebem em suas casas intimações para depor. Dia 15 de dezembro, há a demissão de um funcionário. Dia 23 de dezembro, há uma ordem de isolamento do reitor. No dia 24, o isolamento começa. Dia 31, começa a intimações a 3 professores. Eu não vou citar nomes, mas 3 professores foram intimados. Dia 6, a ordem de retirada dos estudantes do Centro de Humanidades por parte do reitor. E dia 7, há um despacho que solicita, além da minha intimação, a intimação de outro estudante. Dia 9 de dezembro, né, a ocupação. Fotos foram colocadas nas redes sociais, estudantes são convidados a entrarem na sala. Não há registro de arrombamento. Amplia-se o número de pichações já encontradas no centro. Não encontrei nenhum registro nas redes sociais de autoria das pichações. No dia 11 de dezembro, a polícia vai ao campus. Sabe-se que a diretora do CH tinha dado notícia-crime para a delegacia da região. Desculpa, está escrito errado, não é delação, é delegacia da região. A perícia ou seja, a gente ficou sabendo no dia 11 que a direção do centro havia feito essa notícia-crime. A gente soube também no dia 11 que a perícia da polícia foi ao CH para identificar danos ao patrimônio. Aventou-se nesse dia o batalhão de choque. E os estudantes foram chamados, por parte da polícia que esteve no centro, de garotos mimados. Ou seja, porque os estudantes estavam querendo ficar no ambiente, porque a ideia era a seguinte: eles teriam que sair da sala dos estudantes para que a perícia fosse feita. Uma vez que a perícia foi feita, eles poderiam voltar. Mas o medo dos estudantes é que a perícia forjasse algum dano para incriminá-los. Bem, não sei se eles têm justificativas para isso, mas era o medo deles e eu acho justificável. Dado que o que vemos nas mídias e nas redes sociais, na televisão, etc, etc, eu acho bastante precavido da parte deles ter esse medo. Tudo deu certo, houve a perícia, né? À noite, a advogada do movimento foi ao centro, conversou com a diretora e descobriu-se que havia pelo menos 20 nomes a serem indiciados, a serem chamados para depor. Indiciados não, chamados a depor. Os nomes foram, ao que tudo indica, dados pela própria diretora, tá? A partir de fotos. A partir de fotos. No dia 12, as intimações começaram. Os primeiros estudantes começaram a receber intimação. Vários alunos foram intimados em casa. A polícia foi em casa para. É padrão, tá, gente? Eu já recebi polícia em casa para receber intimação. Acusações e nomes partiram da própria universidade de forma indiscriminada. E por que eu digo indiscriminada? Porque os nomes foram simplesmente aqueles rostos encontrados em fotos. Ou seja, qualquer foto tirada e havia um rosto, aquela pessoa foi mandada a depor. Houve o caso do Nietzsche. É um nome fictício, obviamente, mas é simplesmente um oficial do Exército Brasileiro que apareceu numa foto e foi denunciado à polícia pela direção. Ou seja, se não há indiscriminada ação de denúncia, eu não sei o que é. Qual o crime de estar numa foto? Por que merece prestar depoimento quem está numa foto? Tanto é que a situação foi tão indiscriminada que, em depoimento posterior, a própria direção de centro tira o nome desse sujeito, do Nietzsche. Isso é indiscriminado. Ou no mínimo, houve uma falta de cuidado ao dar nomes para a polícia. Mais um caso de violência claríssimo. Dia 15 de dezembro, a demissão do Paibon, um aluno do curso de filosofia, que era funcionário terceirizado há 5 anos na UES, foi demitido sumariamente.
As justificativas, duas fotos. Uma foto em que o estudante não aparece, segundo me contou o próprio estudante. Uma foto em que ele não aparece. E uma segunda foto em que ele aparece na janela em uma reunião em que estava a pró-reitora de assuntos estudantis da UES. A acusação, portanto, é que ele estaria usando o seu tempo de trabalho para estar na ocupação. O que o aluno diz? Isso não é verdade. Eu tenho meus horários de pausa, todos os funcionários têm seus horários de pausa na UES, e nesses horários de pausa eu fui à ocupação para levar um lanche para minha namorada, que estava na ocupação. Inclusive, a namorada é declarada como líder do movimento, segundo a direção. Então, esse estudante foi acusado e demitido desta forma, nesses termos. A superior desse estudante, a chefe direta dele, não sabia da demissão, portanto, não passou por ela. Por quê? Porque ela ficou com muita raiva, porque ele era um excelente funcionário e eu posso testemunhar isso. Ele foi um excelente aluno meu e é um excelente funcionário, porque eu pedi muitas vezes a atenção dele ou indicações dele do que eu deveria fazer com estudantes que tinham necessidades especiais. E ele era do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade. Então, um excelente funcionário, atencioso, prestativo, sempre presente. E ele foi demitido, sem o conhecimento da sua chefe imediata. A pergunta. Então vamos lá. Dias antes da sua demissão, ele foi perguntado: o que você acha da ocupação? E respondeu: eu concordo. Tempos depois ele foi demitido. Ora, o que nós temos aqui senão um caso de assédio moral? Um caso de violência. Então, eu não sei sobre a capacidade do estudante provar isso, do funcionário provar isso. Eu sei que ele ameaçou recentemente processar a universidade. Acho justo, porque se tudo aconteceu dessa forma, nós temos um típico caso de assédio moral laboral. Obviamente não posso fazer um juízo definitório, mas se tudo isso é verdade, nós temos assédio moral. Mais um caso de violência institucional, violência política institucional da UES. Dia 23 de dezembro, a ordem de isolamento. Não pode entrar ninguém, professores não podem entrar. Essa é a decisão. Comida vai ter que passar pelas mãos do guarda. Essa é a decisão. Dia 24, porém, a coisa piora. Dia 24, não pode acessar o bloco A, portanto, não pode. Isso não estava no documento do reitor, foi uma decisão depois, posterior. Não pode acessar o bloco A, portanto, não pode acessar chuveiro, não pode acessar geladeira, não pode acessar fogão. Então, não tem banho, não tem geladeira, não tem fogão. Comida só pelo guarda. Chamo a atenção aqui nessa situação que houve uma solução. Depois da gravíssima repercussão, da grande repercussão que teve a falta de banho, até com órgãos da Assembleia Legislativa se manifestando, a reitoria e a direção voltaram atrás. Então foi cedido um banheiro nos fundos do CH, que ninguém sabia que existia, para, para que eles tomassem banho. Era um banheiro, segundo consta, absolutamente insalubre, terrível para as mulheres, com ratos, porque tem uma caixa de passagem, ninguém sabe se é de águas fluviais, né, água da chuva ou de esgoto, mas há uma caixa de passagem bem em frente, então havia muito rato, escorpião, barata e até gambá apareceu por lá, segundo relatos. Então esse banheiro foi cedido, mas o projeto original não era esse. O projeto original era não ter banho. Por que eu digo isso? Porque se o projeto original fosse ceder aquele banheiro estaria aberto e com a chave nas mãos do guarda. Mas não foi o que aconteceu. O guarda recebeu ao longo do dia a chave do banheiro dos fundos.
o que indica que não havia plano nenhum de que eles teriam acesso a banho. Portanto, a ideia era, de fato, desmoralizar os estudantes até o fim. Tática policial de violência. Dia 31. Então, há a intimação de 3 professores, tá? Os professores receberam no dia 31 de dezembro, via WhatsApp, no último dia do ano. Então, a primeira questão foi: é golpe? Porque, bem, temos que nos preocupar. É um golpe, estão tentando conseguir dados, dinheiro, o que é? Professores que aparecem em fotos, ninguém sabe qual o critério. Por que esses professores foram intimados? Ninguém sabe qual o critério. Porque apareceram em fotos, só que muitos professores apareceram em fotos. Muitos professores apareceram em fotos e nem todos foram chamados. Então, o critério não é foto. Professores que se posicionaram a favor dos estudantes, bem, alguns professores se posicionaram a favor dos estudantes, nem todos foram chamados, então talvez não seja o posicionamento. Professores amigos dos estudantes, muitos professores são amigos dos estudantes, mas nem todos foram chamados. Professores desordeiros, bem, aí é uma questão subjetiva. Ninguém sabe qual o critério de denúncia aos estudantes. Por que os estudantes foram denunciados? Por que os estudantes foram levados a. Aliás, perdão, por que os professores foram denunciados? Por que eles foram levados a depor na delegacia? Eram testemunhas? Eram acusados? Eram investigados? Não se sabe. O que se sabe é que os nomes foram dados, mais uma vez, por parte da instituição. Ou seja, houve uma atividade da própria instituição para acusar 3 professores, não se sabe por qual critério. Como eu disse, foto não pode ser o critério. Posição a favor do professor não pode ser critério. Amizade não pode ser critério. Então eu estou supondo que foi inimizade. Eu não gosto, então eu chamo. Não sei. Não sei qual foi o critério. Mas aí está uma das chamadas que um dos professores recebeu. E no dia 6 de janeiro houve uma ordem de retirada, ou seja, o reitor diz que a direção estava intimada a tirar todos os estudantes, porque, a universidade não é lugar para pernoite, não se pode pernoitar na universidade. Mas no mesmo ofício, o reitor diz que pode. Pode se ele deixar, se ele, a administração superior, deixar. Então, entende-se que é o seguinte, então ele não deixa. Então ele determina a retirada, ou seja, é uma questão meramente de vontade. Pernoitar não é permitido, mas é permitido se eu deixar. Então está na minha vontade deixar ou não deixar. Então eu não deixo, então retire-se os estudantes. Isso é burocracia extrema. É autoritarismo burocrático ao seu último grau. Né? E houve nesse mesmo dia, aliás, 2 dias depois, um ultimato vindo da polícia dizendo o seguinte: vocês saem e será arquivado por insignificância o processo criminal. Ou não saem e vai para o Ministério Público, e aí ninguém sabe o que pode acontecer. Ou seja, houve um ultimato mesmo. No mesmo período que o reitor dá a obrigação dos estudantes saírem, a Polícia Civil dá o ultimato. Ou é insignificante ou não é insignificante. Há claramente uma articulação, me parece, entre a reitoria e a delegacia regional. Né? Quero crer que seja uma coisa normal, que não exista nenhuma situação mais grave envolvendo isso daí. Dia 7 de janeiro, há um despacho na qual eu mesmo sou intimado, né? Aqui vocês podem ver que juntar ofícios encaminhados encaminhados ao reitor pelo professor Francisco Luciano Teixeira, eu encaminhei um ofício à reitoria e todos os relatórios que eu produzi também encaminhei à reitoria pedindo entrada no Centro de Humanidades. Não sei qual crime cometi, mas anexos também estão, segundo me disseram, pilhas e pilhas das minhas postagens nas redes sociais, ou seja, um verdadeiro dossiê. E me disseram também, a advogada,
disse também que há 2 DVDs com informações que talvez incluam a mim e a outros professores e estudantes. Bem, estou para saber qual foi o crime que eu cometi. Tá? Eu sei que a partir desse dia 7 há uma ordem de intimação a mim, mas essa ordem de intimação nunca chegou. Há 2 intimações na mesma folha, uma intimação a mim e a um estudante. O estudante foi intimado depois, inclusive, a questão é que ele disse no seu primeiro depoimento que não dormia na ocupação, e depois aparece numa foto em que ele está dentro da ocupação. Bem, ele não dormia até o primeiro depoimento, depois teve o isolamento e ele passou a dormir. É bastante simples, mas ele foi chamado a depor novamente. Quanto a mim, eu não recebi até o momento, embora meus dados profissionais sejam bastante conhecidos, meu WhatsApp também, não recebi nenhuma intimação, não sei se serei intimado, se não serei, estou aguardando, mas estou convicto de que não cometi nenhum crime. Defender o direito dos estudantes, defender o direito humano do estudante, pelo que me consta, não é crime. Então, estou esperando para saber qual será o crime que me vai ser imputado. Eu sei que os relatos são de que a direção do Centro de Humanidades está produzindo esses relatórios, ou seja, houve uma segunda leva de denúncias no qual o meu nome apareceu. Note, o meu nome não aparece na primeira denúncia. Aparece somente na segunda denúncia, quando a minha pesquisa vai a campo, quando o laboratório começa a atuar e quando eu me declaro mais abertamente em favor do movimento. Portanto, houve um segundo movimento da própria administração da universidade de me levar até a delegacia. Então, a intimidação ela foi continuada, não foi um ato inicial de criminalização que se pegou 3 professores para servir de lição. Não, é continuado, tá? Então, intimou-se um aluno, estava dormindo, né? Volumes das minhas publicações nas redes sociais. Bem, as minhas redes sociais são abertas. Eu de vez em quando mudo de nome, mas é minha, tá? Eu quero me ver livre das redes sociais, mas não consigo. Então, de vez em quando, eu mudo de nome para ver se as pessoas param de me identificar. Mas sou eu. Eu não nego nenhuma das minhas postagens e não cometo crime nas minhas postagens. Tá? São todas postagens de opinião, postagens de conteúdo político, postagens de crítica social, postagens de crítica à administração política da universidade, mas nenhum crime. O que eu faço é aberto, é público. Tá? É por isso que está nas redes sociais, porque se eu fosse cometer algum crime, eu não seria burro para fazê-lo nas redes sociais. Esse tipo de gente aí está no outro lado do espectro político, não no meu. DVDs, né? A direção está produzindo dossiê, aí eu coloco uma pergunta, não sei. Segundo a advogada, isso vem da própria direção, mas eu não sei. Retaliações internas. Então, nós temos retaliações internas também. Mas essas retaliações internas nós temos poucas informações. O que se sabe? Foi declarado que houve a abertura de uma sindicância interna na universidade. A sindicância pode resultar, no caso dos estudantes, a expulsão e no caso dos professores, a demissão. Não sei o quão grave essa sindicância, o quão grave o crime essa sindicância quer apurar. Mas as possíveis punições são essas: o jubilamento do estudante e a demissão do professor. Essa sindicância foi aberta, ela está em fase de criação da comissão de sindicância, ou seja, há uma nomeação por parte do reitor de 3 membros do corpo funcional da universidade, não necessariamente professores, mas também professores, e eles vão fazer depoimentos, né, vão colher depoimentos e investigar a atuação de estudantes e professores. Quais os nomes estão sendo investigados, quais os crimes, não se sabe. Não se sabe. Estamos esperando, inclusive, a própria convocatória da sindicância para a gente saber o que somos acusados. Se é que eu estou sendo acusado também, ou não, não sei.
Há uma segunda retaliação que eu já fiz menção, que é a retaliação que começa com a AJU, a partir desse processo, né, desse processo que eu inicio de pedido de informação, ou seja, eu mando um ofício para a reitoria pedindo para entrar na universidade, justificando que a possível vulnerabilidade e exposição, esse ofício é do dia 26, a possível vulnerabilidade e exposição dos estudantes, eu peço, como funcionário da casa, para ir observar o que se passa, se há alguma coisa grave acontecendo de fato, se as condições são possíveis de vida para os estudantes. Esse ofício nunca foi respondido, nem a favor nem contra a minha entrada, mas houve sim uma resposta por parte da AJU, que não toca no meu pedido original, mas toca sim na minha pesquisa, na minha atividade como profissional. A AJU, portanto, diz que o meu parecer, né, dá um parecer técnico, um parecer tendencioso, dizendo que eu posso estar cometendo desvios éticos de pesquisa, indica ainda a impropriedade do caráter interventivo do LabPol e o viés metodológico da minha pesquisa, ou seja, que a minha pesquisa tem viés metodológico, ou seja, a AJU faz avaliação acadêmica, note. Eu já disse, avaliação desse tipo, quem faz é par, tá? E par de doutor é doutor, não doutor advogado, doutor, doutor da área, doutor da ciência, doutor no estado da arte. E eu achei muito estranho que a AJU tenha se posicionado mais ou menos como uma procuradoria, né? Como uma procuradoria, não, como uma espécie de tribunal de santo ofício. O termo que eu usei primeiramente foi esse, não é muito adequado, mas é basicamente isso. A AJU não dá parecer sobre o meu pedido, ela dá parecer sobre a minha atividade. Parece que a AJU estava esperando a oportunidade para dar um parecer negativo contra mim. Então, eu posso ler com claríssima transparência que esse parecer da AJU é retaliatório. Por quê? Porque o objeto criticado pela minha pesquisa é a reitoria a qual a AJU assessora. É retaliatório por quê? Porque, coloca em dúvidas o próprio laboratório da universidade, o LabPol. 2, indica desvios éticos sem conhecer. Ela não tem como fazer avaliação de desvios éticos, já que ela não conhece a atividade do laboratório. Indica possível viés de pesquisa, ou seja, que eu estaria dando vieses à pesquisa. Bem, isso é um desconhecimento tremendo do que é uma pesquisa científica. Mas o tom da AJU indica exatamente caráter retaliatório. Tá? Bem, esse relatório, né, esse parecer da AJU é enviado para o CEP, né, para o Conselho de Ética em Pesquisa. Né? O Conselho de Ética em Pesquisa indica aquilo que eu já tinha dito, né, que pesquisas com seres humanos precisam passar por comitê de ética, com exceção de algumas pesquisas, que a AJUS diz que toda pesquisa com ser humano precisa passar por comitê de ética. Eu digo que a AJUS desconhece a resolução 510 do Conselho Nacional de Saúde, porque há pesquisas que não precisam passar por comitê de ética. E eu reivindico para minha pesquisa, esta pesquisa, o caráter de não necessitar passar pelo comitê de ética. Mas eu digo também a Ju que estou disposto, reconheço uma polêmica. Que polêmica? O questionário. A única polêmica sobre a minha atividade com relação ao comitê de ética é o questionário. Eu aceito essa polêmica. Aceito essa polêmica por quê? Porque o questionário é uma informação coletada em loco, a partir da declaração de sujeitos, ou seja, já há aí uma interação com o pesquisando, já há aí uma coleta de informações
de algum grau é, 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 sigilosa. Então, sim, precisaria, tudo considerado normal, passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Acontece que o questionário ele foi feito como uma emergência. Ou seja, foi diante de uma situação de vulnerabilidade que o questionário foi produzido. Não foi produzido para criar vulnerabilidade. Portanto, o questionário ele não causou dano. Ele reverteu danos possíveis. Portanto, não há nenhum comprometimento ético, mas eu reconheço que se eu quiser manter o questionário dentro do escopo da minha pesquisa, eu terei que ir ao Conselho de Ética em Pesquisa. Acontece que não vou. Por quê? Porque o questionário ele teve uma função que não era essencial na pesquisa que eu estou promovendo. A pesquisa que eu estou promovendo quer identificar e entender, nesse caso específico, a relação conturbada, tensionada que existe entre universidade e movimento estudantil. A vulnerabilidade dos estudantes, apesar de ter sido constatada, ela não faz parte ou não é parte essencial. O que tipo de vulnerabilidade os estudantes passavam não é parte essencial da pesquisa. Portanto, eu abro mão do questionário, destruo ou destruí já, na realidade, as informações coletadas porque elas cumpriram o seu objetivo, que foi ressalvar a dignidade dos estudantes. Ou seja, não há nenhum comprometimento ético. Eu sei que a AJU não vai se dar por satisfeita e que provavelmente uma, uma sindicância será aberta contra mim como pesquisador. Estou completamente disposto, todos os dados estão, inclusive públicos, estão na página do LabPol. Mas é claramente retaliatório. Inclusive retaliatório porque o parecerista aponta no seu último parágrafo, depois de tudo, ele aponta um possível crime. Ele termina seu parecer com desvios éticos e crime. Ora, mesmo considerando que há um desvio ético, mesmo considerando que eu deveria ter passado pelo comitê de ética antes de fazer a pesquisa, mesmo que a pesquisa seja inédita e única, ou seja, não daria para passar por comitê de ética em pesquisa, apontar no final de um parecer sobre possível crime não parece um tom acima do natural? Pois é. Bem, o parecerista ele já demonstrou profundo desprezo pela minha pessoa em outras oportunidades. Eu estava num grupo de estudo, numa sala, e ele invadiu minha sala para saber o que é que eu fazia ali. Isso é um desvio ético profissional. Então, eu não sei o que esperar do Comitê de Ética em Pesquisa da UES. Eu quero crer que ele será íntegro o suficiente para verificar o que eu já disse. Eu estou nas exceções de necessidade de parecer de ética. Isso é resultado de essa pesquisa é resultado de uma eventualidade da minha prática profissional. Eu coleto informações que são públicas e o único instrumento de pesquisa que pode ser questionado, eu não acho nem que seria, mas que pode ser questionado é o questionário. Mas, como eu disse, o questionário ele é inútil para a pesquisa e foi descartado. Vamos ver o que vai acontecer. Então, nós temos aí clarissimamente várias retaliações externas e internas. Alunos vão sofrer, provavelmente, se não for arquivado por insignificância, vão sofrer é, é, persecução do Ministério Público, né? Vão sofrer investigação do Ministério Público, professores idem. Provavelmente, se o Ministério Público for procurado, ele tende a
acolher a denúncia, né, acolher o indiciamento, perdão, o termo é esse, acolher o indiciamento pelo número de pessoas. Isso já aconteceu comigo, né? O Ministério Público, mesmo que não tenha base, ele verifica uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas e, portanto, ele acolhe porque o potencial crime é muito grande, é muito grave. Então, a preocupação é que com os estudantes eles venham a sofrer persecução penal, professores também, e há ainda essa situação interna à universidade, ou seja, a instauração de sindicância, perseguição da instituição, dos órgãos superiores da universidade, no sentido de, é, é, colocarem na berlinda professores e ainda humilharem professores no exercício da sua pesquisa. Eu estou aguardando para ver o desdobramento, até agora não sabemos exatamente o que acontecerá, mas obviamente tudo isso estará no relatório final por escrito. Muito obrigado. Desculpa, 1h14, eu fui mais rápido do que da última vez. Muito obrigado por me ouvirem. Esse daqui é o último vídeo do relatório. Obviamente o relatório não foi concluído, porque ainda está por desdobrar-se, mas como relatório do painel permanente, esse vai ser o último vídeo. Depois disso, será por escrito via artigo científico, ou seja, vai ser com toda aquela linguagem acadêmica, etc., referências bibliográficas, e no máximo eu posso fazer um resumo expositivo em linguagem menos hermética para apreciação da comunidade de modo geral, tá certo? Muito obrigado, gente. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Eu espero que as condições melhorem dentro da Universidade Estadual do Ceará e esperemos também que as condições melhorem no mundo. Né? Ontem Portugal levou ao segundo turno o André Ventura, do Chega, um extremista de direita, racista, xenofóbico ao extremo, e chegou ao segundo turno contra um membro do PS. A preocupação no momento é que a direita portuguesa toda se reúna em torno do nome do André Ventura e ele venha a ser presidente da República de Portugal. Obviamente, um presidente da República em Portugal tem bem menos poder do que tem aqui. Portugal vive um semipresidencialismo. O governo não é do presidente, o governo é do primeiro-ministro, mas o Montenegro não está sendo uma pessoa a fazer frente ao Chega até o momento. Então nós estamos vendo com muita preocupação tudo que acontece no mundo com relação à violência política e esperamos que tenhamos boas notícias daqui para frente, né? Porque de más notícias já estamos cansados. Muito obrigado, boa noite, boa tarde a todos e a gente se vê no próximo encontro do painel permanente de política e violência do LabPol.